Olá pessoal, nós vamos falar nessa videoaula sobre o delineamentos em blocos ao acaso. Então nós vimos já o DIC, agora nós vamos ver o delineamento em blocos ao acaso. Esse delineamento também é conhecido como em blocos casualizados ou blocos completos ao acaso. Então são todos sinônimos, certo? Então qual é o objetivo dessa aula? Compreender as diferenças entre o DIC e o delineamento em blocos ao acaso, compreender o sorteio dos tratamentos no delineamento em blocos ao acaso e identificar quando aplicar cada tipo de delineamento, mais especificamente quando aplicar o delineamento em blocos ao acaso. Além disso, no final dessa videoaula nós vamos ver como que se calcula uma parcela perdida nesse delineamento. Muito bem, qual que é a diferença entre o DIC e o DBA? Então, lembram que no DIC nós temos que ter uma área homogênea. Uma área ou o local onde nós vamos fazer o experimento tem que ser homogêneo. Seja em bandeja, seja em vaso, seja em mini câmeras, mas essa área tem que ser homogênea. No blocos ao acaso, pode haver então uma heterogeneidade, ou seja, quando se tem uma heterogeneidade na área, nós vamos usar o blocos ao acaso. Então, quando há heterogeneidade no experimento, se faz então o uso do blocos, que também é conhecido como controle local. Bom, bloco é um conjunto de unidades experimentais homogêneas. Tá, peraí, professor, mas você não falou que tem que ter heterogeneidade? Sim, tem que ter heterogeneidade no local todo. Vamos supor um pomar, uma quadra onde eu vou fazer esse experimento. Lá tem que ter heterogeneidade. Então, terá uma heterogeneidade de, por exemplo, condição de solo. Então, parte desse meu pomar vai estar na encosta, parte vai estar na várzea. Então, o que eu posso fazer? Usar blocos para que dentro do bloco, então, o bloco é um conjunto, então, de unidades experimentais homogêneas. Ou seja, dentro do bloco, as unidades experimentais, elas serão homogêneas, certo? Então, nesse exemplo, teríamos então dois blocos, um sendo plantas ou unidades experimentais na várzea e outro na encosta. Então, nós temos no todo heterogeneidade, mas no bloco homogeneidade. Aqui tem alguns exemplos, né? Plantas de mesma altura, idade, diâmetro, animais de uma mesma ninhada, plantas de mesmo porta-enxerto, plantas de solo com mesma característica física. Então, vários são os exemplos. Então, tem que ficar bem claro para vocês que o uso do blocos ao acaso é quando o nosso local onde nós estaremos realizando o experimento, ele não tem homogeneidade, certo? Bom, cada bloco então recebe uma repetição de cada tratamento. E desta forma, o número de unidades experimentais por blocos é igual ao número de tratamentos. Então nós vamos ter dentro de um bloco uma repetição de todos os tratamentos. Se eu tenho 5 tratamentos, eu vou ter dentro do bloco 1, 5 tratamentos, uma repetição de cada. Dentro do bloco 2, uma repetição de cada tratamento. Dentro do bloco 3, uma repetição de cada tratamento e assim por diante, dependendo de quantos blocos você vai estar usando neste experimento. Lembrando, como que é o sorteio no delineamento inteiramente casualizado, ou como que se arranja o experimento no DIC. Então nós temos o nosso local do experimento, ou área, nós temos homogeneidade, isso no DIC. Então nós fizemos a aleatorização, ou seja, o sorteio dentro de toda essa área, certo? Então isso aqui é o que nós vimos na aula de DIC. Agora no blocos ao acaso, o que vai acontecer? Então nós vamos ter que usar esse bloqueamento, ou seja, nós vamos dividir essa área em blocos. Aqui um outro exemplo, nós temos 4 tratamentos também e 5 blocos. Então percebo bloco 1, 2, 3, 4 e 5. Percebo que dentro de cada bloco desses, nós temos uma repetição de cada tratamento. Então temos tratamento A, B, C e D dentro de cada um desses blocos. Então temos, em outras palavras, 4 tratamentos e 5 repetição. O que tem que ficar claro para vocês? Que esse todo aqui, essa área toda, vamos supor que isso aqui seja um pomar,
vinhedo, um pomar de maçã, ele tem heterogeneidade. Então esse bloco 1 aqui pode ter uma altura de planta diferente, ou melhor, esse bloco 1 e 2 aqui tem um porta-enxerto X, e o bloco 3, 4 e 5 tem um porta-enxerto Y, certo? Então eles têm diferença no todo, mas de forma que dentro desse bloco nós vamos ter homogeneidade. Dentro desse bloco, homogeneidade e assim por diante. Então, os tratamentos devem ser aleatorizados dentro de cada bloco. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Então, primeiro a gente separa os blocos, né? Faz, no exemplo aqui, 5 blocos, sorteia todos os tratamentos dentro de cada bloco. Então, nós vamos fazer 5 sorteios diferentes aqui. Então, não vamos repetir o que nós fizemos no DIC, mas vocês já sabem que o sorteio terá que ser dentro do bloco 1, depois dentro do bloco 2 e assim por diante. Os blocos podem ser diferentes entre si, no entanto, eles não podem ter uma diferença tão grande, a ponto de causar interação entre blocos. Ou seja, o que é a interação entre blocos e tratamentos? É quando um tratamento se comporta muito diferente dentro de um bloco, comparado com esse mesmo tratamento dentro de um outro bloco. Tá? Então, o tratamento B, por exemplo, ele não pode ter uma resposta, um resultado tão diferente do mesmo tratamento B no outro bloco. Então, o tratamento B no bloco 1 ele não pode ser tão diferente do tratamento B no bloco 2. Então, é isso que quer dizer, essa interação. Senão vai ocasionar um aumento no erro e reduzir a precisão do experimento. Então, não se pode usar blocos assim sem ter noção, né, sem ter conhecimento da heterogeneidade da área, porque nós vamos ter prejuízo, porque reduz o grau de liberdade e vai diminuir a chance de observar a diferença. Então, graus de liberdade de tratamento de blocos, eles vão ser reduzidos, e isso influencia no delta, que é um valor que a gente encontra lá na análise estatística, né? Quando a gente faz manualmente, a gente consegue observar, mas no software a gente nem vai perceber isso, mas esse valor ele vai ser prejudicado se a gente usa bloco quando não se deve usar blocos, ou seja, quando se usa bloco em uma área homogênea. Então, blocos somente usar em áreas heterogêneas. Muito bem, vantagens desse delineamento. Se os blocos forem homogêneos, reduz a soma de quadrados do erro. Então, os blocos eles têm que ter homogeneidade. Então, isso vai ajudar a reduzir a soma de quadrados do erro. E aí, tu vai ter uma precisão boa no experimento. Desvantagens. Reduz o número de graus de liberdade do erro. E aqui, então, tu vai ter um prejuízo na chance de encontrar diferença, se os tratamentos apresentarem diferença. Ele é mais complexo, né, para se fazer do que o DIC. Então você precisa ter os blocos, né, separar os blocos. Ele é um pouco mais complexo. O modelo matemático desse delineamento. Vamos lembrar do modelo matemático do DIC. Então o valor observado vai ser efeito da média do tratamento e do erro. No modelo matemático do delineamento em blocos, além desses, nós teremos o efeito do bloco, porque nós vamos adicionar uma fonte de variação a mais. Então, nós temos, além do erro e do tratamento, nós vamos ter o bloco, que vai ser diferente, vai causar um efeito no resultado que nós vamos observar. Então, no quadro da análise da variância, nós vamos ter tratamento, blocos, o resíduo e o total. Lembrando do quadro da análise da variância no DIC, percebo que aqui nós tínhamos somente tratamento, o erro e o total. Certo? Agora aqui nós temos tratamento, o erro ou resíduo, né, e o total. Além disso, nós teremos o efeito de blocos. Então isso vai ser um ingrediente a mais, uma linha a mais no quadro da análise da variância, e vai nos alterar o resultado. Então, esse é o delineamento em blocos ao acaso. Bom, aqui temos um exemplo de um experimento. Então, aqui com cultivares de feijão e repetições, em blocos, né, ou repetições. E
E é relativamente comum ocorrer perda de alguma parcela ou de alguma repetição, né? De alguma unidade experimental. Então, quando ocorre a perda da maioria das parcelas de um bloco ou tratamento, deve-se excluir todo o bloco ou todo o tratamento e fazer as análises nos demais. Então, se exclui todos. Então, por exemplo, no tratamento 3, nós tínhamos 5 blocos e 3 blocos foram perdidos. Então, a maioria foi perdida. Então, elimina-se todo o tratamento 3 e faz a análise com os que sobraram. Logicamente, nós não vamos ter a resposta do tratamento 3, se ela era bom ou ruim, em função de ter eliminado totalmente. Agora, quando ocorre a perda de uma parcela, por exemplo, de um bloco, a gente pode fazer uma estimação dos dados perdidos. Então, delineamento em blocos incompletos. Então, nós temos aqui, neste exemplo, naquela mesma tabela que eu falei para vocês anteriormente, nós temos uma perda aqui na repetição 4 dessa primeira cultivar. Então, isso aqui é cultivar de feijão. Então, o que pode ser usado para calcular esse valor perdido? Pode ser usada essa fórmula. Então, é uma fórmula para estimar os dados perdidos. Então, nós vamos encontrar esse x usando essa fórmula aqui. Bom, o que significa cada uma dessas letras? Então, o I é o número de tratamentos. Então, nós vamos olhar aqui quantos tratamentos tem, conta-se. Depois, o T é a soma do tratamento com a parcela perdida. Então, nós temos esse tratamento aqui com a parcela perdida e temos a soma dele aqui, que é esse total. Então, é igual a soma isso aqui. Tá? Soma. Depois, nós temos J, é o número de blocos. Então, nós temos blocos ou repetições, né? Nós temos 4 aqui. Depois, nós temos o B, que é a soma do bloco com a parcela perdida. Então, a soma do bloco com a parcela perdida vai ser esse aqui, embaixo. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, vai ser esse valor aqui, certo? A soma do bloco com a parcela perdida. E G é a soma total do experimento, que é essa soma aqui, certo? Então, colocando esses valores aqui nessa fórmula, nós vamos chegar ao valor que vai ser usado aqui para substituir, né, essa parcela perdida. Então, isso estatisticamente é válido, certo? Então, temos essa fórmula de calcular. Então, esse cálculo nós vamos fazer aqui na videoaula, fica para tema de casa, e vocês têm que chegar nessa resposta de 760.4. Então, essa foi a videoaula sobre delineamentos em blocos ao acaso. Então, vimos quando se usa blocos ao acaso, as vantagens e desvantagens, como que se faz o sorteio. Vimos também o modelo matemático e também como que se estima uma parcela perdida.